Bom, doutor, eu acho que a gente já pode começar. Pronto, já abriu o microfone. Tá bom. Bom, doutor, vamos lá. Iniciando aqui. Bom, boa noite a todos. Doutor Alberto, antes de a gente iniciar solenemente, né, queria agradecer a presença do doutor, agradecer a disponibilidade. A gente tem acompanhado aí o doutor trabalhando muito, como sempre, né, e reservou um espacinho na agenda aí para atender o nosso pedido. Então, doutor, agradeço em nome do nosso presidente Felipe Tobias, em nome da presidente da comissão, doutora Letícia, em nome do doutor Kleber Alvarenga, outro membro da comissão, e em nome de todos que estão assistindo aí, que vão participar e receber um pouco do conhecimento do doutor aí. Doutor, leitura do currículo, né? Doutor Alberto Rolo, sócio de Alberto Rolo Advogados Associados, advogado inscrito nos quadros da OAB São Paulo, número 114.295, desde 1992. É bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em Direito Processual pela Universidade Paulista Unip, desde 1997. É mestre em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC. É professor de Direito Eleitoral, de Direito Constitucional e de Ética e Disciplina na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Foi assessor jurídico da presidência da Câmara Municipal de Campinas no ano de 92 e secretário-geral de janeiro de 93 até janeiro de 95. Foi secretário parlamentar na liderança do PSD e no gabinete do deputado Gilberto Kassab na Câmara dos Deputados. Doutor, parabéns aí pelo currículo e novamente obrigado. A palavra é do doutor. Felipe, eu agradeço mais uma vez o convite. Você está aqui ao vivo conosco, então agradeço o pessoal da OAB de Caraguatatuba, né? O Felipe também é presidente, é o mesmo nome, seu homônimo. Agradeço, então, o convite, né, a oportunidade. A gente está sempre à disposição, tendo né, as datas e os horários sendo possíveis, a gente está à disposição. Eu fico privilegiado, me sinto privilegiado de poder ajudar o pessoal da OAB. Eu sou também parte integrante, meus irmãos lá da OAB. Então, sempre que possível, a gente está à disposição. Então, vamos lá. A ideia é eu fiz, inclusive, a semana passada, a OAB de registro, o pessoal ali da região. A ideia aqui é a gente falar 15, 20 minutos, fazer uma introdução sobre esse tema. Eu sei que vocês já tiveram aula com o Pomini, com o Alexandre Rolo, o pessoal que também está junto com a gente trabalhando no dia a dia do direito eleitoral, sem invadir o tema de ninguém. O tema que me foi proposto é falar de fake news, né? Que até um tema, é um nome que o pessoal não gosta, não é fake news, é desinformação, não é? Então, falar alguma coisinha sobre isso, fazer alguma introdução e depois a gente responder perguntas, né? Então, em relação a isso, inclusive tem notícias aí desses dias, depois que o Pomini falou, depois que o Alexandre falou, algumas notícias do TSE, algumas notícias mais recentes do direito eleitoral que a gente pode falar. O ministro Fachin participou do Congresso de Direito Eleitoral hoje, o ministro Barroso deu entrevista na Band, se eu não me engano, ontem, domingo, né? A entrevista é gravada, mas ele foi veiculada ontem, então tem um monte de coisa para a gente falar, né? Então, vamos lá. O tema que me foi proposto é falar de fake news, de internet, de propaganda eletrônica, como é que vai ficar isso nas eleições de 2020. Então, é importante falar, eu sempre lembro isso, para nós, né, que estudamos direito, para nós, já que a gente está falando para a OAB, para nós que somos advogados, a gente tem que lembrar que o Código Penal já fala em 3 crimes contra a honra, né? Calúnia, injúria, difamação, faz tempo, faz muito tempo. Então, isso não é novidade. Então, às vezes o pessoal na grande mídia fala porque vai mudar calúnia, injúria, difamação para efeito eleitoral, e a gente vai falar a mudança que houve no final do ano passado, como se fosse uma coisa nova no mundo jurídico brasileiro, e não é. Calúnia, injúria, difamação, crime contra a honra já tem faz tempo. O que aconteceu ano passado, aí sim, foi uma adaptação, né, de um tipo específico que a gente vai falar, mas
também no Código Eleitoral já existe faz tempo. E aí eu tenho a minha colinha, tem um outro computador aqui do lado, Felipe, para eu usar como colinha, né? Aprendi com os alunos, em vez de ficar anotando no papel, tem o computador aqui, a gente vai consultando. Então, se a gente for lá no Código Eleitoral, que é uma lei de 65, eu não tinha nascido ainda em 1965. Então, se a gente for lá buscar no Código Eleitoral, também já tinha previsão desses crimes, ou de alguns crimes. Então, vou falar. Começa lá, por exemplo, no artigo 323 do Código Eleitoral. Qual é o verbo aqui? Vamos falar em termos jurídicos, né? Me desculpem aqueles que estão assistindo, que são menos ligados ao ambiente jurídico. Mas vamos falar uma linguagem jurídica aqui. Qual é o verbo desse tipo penal eleitoral? Que é o artigo 323. O verbo é divulgar. Esse é o verbo, divulgar. Na propaganda eleitoral, então nós estamos falando do Código Eleitoral, portanto é um crime, é um tipo específico, né? No direito eleitoral, fatos que sabe inverídicos. Então a gente já começa uma definição do que é a fake news ou do que é, né, as informações incorretas, né, ou a desinformação, como o pessoal gosta de falar, o que é no campo do direito eleitoral. Então vou voltar. 323, divulgar é o verbo na propaganda eleitoral, fatos que sabe inverídicos. Então, pronto. Se eu sei que aquele fato não é verdadeiro, se eu sei que aquele fato é inverídico, eu divulgar, praticar o verbo na propaganda eleitoral, eu estou praticando esse crime. Simples assim. Em relação a partidos, candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado. Aí a gente discute no dia a dia das lides eleitorais essa parte final do dispositivo. Capazes de exercer influência perante o eleitorado. Então, óbvio que quem for vítima desse crime desse tipo vai ter que provar que houve influência perante o eleitorado. Quer dizer, não é só divulgar, que é o verbo, né? Não é só divulgar. Além de divulgar, esta divulgação tem que ter causado, né, como diz a lei, exercer influência perante o eleitorado. Pena, 2 meses a 1 ano ou pagamento de 120 a 150 dias multa. Tem pena, a pena está prevista. Então, falei do 323, divulgar. Agora vamos lá. 324, caluniar. Então, a gente foi lá no Código Penal, agora nós estamos no Código Eleitoral. Então, já tem o crime, calúnia, verbo, caluniar alguém na propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então, lá no Código Penal, a gente traz aqui para o Código Eleitoral a mesma coisa, o mesmo crime, só que aqui com finalidade eleitoral. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e pagamento de 10 a 40 dias multa. Olha só, para efeito de pergunta. Semana passada me perguntaram isso. Deixa eu subir a tela aqui um pouquinho. Estão falando do 324, que é calúnia, caluniar. Parágrafo 1º. Olha só uma pergunta que é comum. Já temos aqui uma primeira resposta. Nas mesmas penas incorre quem, sabendo falsa imputação, apropala ou divulga. Então, eu replicar uma calúnia, aqui em São Paulo está chovendo bastante, lá fora está frio. Eu replicar uma calúnia, e a pessoa pergunta, mas se eu reproduzir essa notícia, né? Eu recebi, está lá no meu Face, na minha rede social, e eu estou reproduzindo isso, né? Compartilhando é o verbo, né? Compartilhar é o verbo novo. Se eu compartilhar, está aqui, está praticando crime também. Agora, lógico, o tipo exige que eu tenha que ter conhecimento, eu tenha que saber, né? Então, só vou repetir. Nas mesmas penas incorre quem? Sabendo falsa imputação, então tem que saber que eu estou reproduzindo, que eu estou compartilhando alguma coisa que não é verdadeira. Então, tenho que ter conhecimento, né? Quem propala, o verbo é a lei antiga, né? Então aqui o verbo é outro, propalar ou divulgar, hoje a gente fala em compartilhar, as mesmas penas, pratica crime também. Mas não fui eu o autor da notícia, não foi você o autor da notícia, mas você compartilhou, está aqui o crime. Esse é o 324. 325, difamar. Então falamos da calúnia, agora vamos falar da difamação. Também tem difamar alguém na propaganda eleitoral, então é específico para
eleição, período eleitoral, ou visando fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. É o conceito de difamação do Código Penal reproduzido aqui, mas com finalidade específica na propaganda eleitoral, no direito eleitoral. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de 5 a 30 dias multa. Aqui, parágrafo único ainda fala de exceção da verdade, se ofendida funcionário público, então é uma situação específica. E o 326, injuriar alguém. Então, falamos da calúnia, falamos da difamação, agora vamos falar da injúria. São os 3 clássicos que estão lá no Código Penal. Quer dizer, então, não tem nada novo. Não tem nada novo no Código Penal, não tem nada novo no Código Eleitoral. Crime: 326, injuriar, o verbo, alguém na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Praticamente a mesma redação que está lá no Código Penal. Pena: detenção até 6 meses ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Então, eu tenho aqui 324, calúnia; 325, difamação; 326, injúria. Está aqui no Código Eleitoral, que é de 65, 1965. Então, não tem novidade. Não tem novidade. Quando eu digo para o pessoal que me pergunta aí, jornalista, mas isso é uma novidade, eu falo, não. Você inventar, você mentir, você agredir moralmente, você ofender moralmente, já é crime faz muito tempo, não tem nada de novo. Aí, vamos aí sim para a alteração que teve no final do ano passado. Aí sim, pessoal, mas teve uma alteração no final do ano passado que o Congresso aprovou. É verdade. Alteração do final de 2019. Aqui teve, inclusive, veto do presidente Bolsonaro. Esse veto foi derrubado, portanto, a lei está vigente, que é o artigo 326-A. Então, vamos lá. Já falamos de calúnia, injúria e difamação. Aí tem um tipo novo. Aí eu concordo. Este 326 é um tipo novo. E o que diz o 326-A? Dar causa à instauração de investigação policial, uma possibilidade; de processo judicial, segunda possibilidade; investigação administrativa, terceira possibilidade; inquérito civil, quarta possibilidade; ou ação de improbidade administrativa. Então, são 5 possibilidades específicas que estão próximas no dia a dia, principalmente de quem milita nos municípios, quem é prefeito, quem é vice-prefeito, quem é vereador. Eu vou repetir, é o que acontece no dia a dia, né? Dar causa à instauração de investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente com finalidade eleitoral. Então, aqui específico, eu vou divulgar um fato que eu sei que é inverídico e vou dar causa, vou provocar este tipo de providências do Poder Judiciário ou do Ministério Público ou da Polícia, são 5 possibilidades, com finalidades eleitorais, ou seja, com o objetivo de prejudicar o meu adversário ou me beneficiar de alguma maneira e prejudicar o meu adversário. Então, este tipo é novo. Pena, reclusão. E aí a pena é séria. Na época, se eu não me engano, um dos vetos do presidente Bolsonaro, um dos motivos, foi que ele entendia que a pena era exagerada, né? A assessoria jurídica dele ponderou nesse sentido e o presidente vetou também com esse fundamento. O que diz? Qual é a pena? Reclusão de 2 a 8 anos e multa. Então, a pena aqui é pesada. 2 a 8 anos e multa. Então, este tipo do 326A, o pessoal acha, não, vou colocar aqui na minha rede social, vou soltar uma notícia, uma fofoca, dizendo, o prefeito fulano de tal está sendo processado ou vai ser processado, ou afirmar, né, comprou, vamos lá, vamos usar a pandemia como mote, comprou respirador superfaturado, que é uma acusação da moda, fez hospital de campanha superfaturado, outra acusação da moda, contratou gente em exagero, sem necessidade para trabalhar, atendendo a saúde, outra acusação da moda. Quer dizer, fazendo essas acusações sem ter comprovação, sem ter indícios, elementos mínimos, fazer só por fazer,
Se der causa a essas providências que nós vimos agora, do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia, eu estou praticando crime. Ou seja, e aí eu termino essa parte de falar da lei, né? De ler a lei. Ou seja, eu posso usar, assim, no período da campanha eleitoral, mesmo agora, no período da pré-campanha eleitoral, óbvio que eu posso afirmar fatos, lógico que eu posso trabalhar com notícias, desde que as notícias sejam corretas, desde que as notícias sejam verdadeiras. Fazer campanha de baixo nível, atacando a honra, atacando a moral, é crime. Pode caracterizar, né, configurar qualquer um desses tipos penais. Então, em algum momento, a nossa sociedade vai ter que aprender a fazer essa distinção. Uma das campanhas, o TSE já começou a fazer campanha, tem lá o doutor Drauzio Varela pedindo para os mesários serem voluntários, né? Uma das campanhas que a Justiça Eleitoral vai fazer, né, a gente tem notícia, é sobre fake news, justamente sobre fake news. E vai dizer mais ou menos aquilo que a gente ouve já, né, nas grandes mídias. Na dúvida, não compartilha. Se você receber uma notícia na sua rede social, receber um post na sua rede social, não compartilha, não repete, não reproduz, se você não sabe a origem, se você não sabe a fonte. Ah, mas a origem é minha mãe. Espera aí, eu confio na minha mãe. Sim, mas será que aquela notícia que a sua mãe compartilhou com você é verdade? Tem uma origem verdadeira ou ela só foi compartilhada, né? Então, quando eu falo pessoa de confiança ou buscar a origem, não é a pessoa que me passou imediatamente, é a origem da notícia, né? Na dúvida, não compartilhe. O TSE, no ano passado, ainda era a presidente a ministra Rosa Weber. Todo mundo lembra dos embates de alguma maneira, né, das brigas que houve na eleição de 2018, principalmente entre os dois candidatos que chegaram ao segundo turno. Houve um acirramento de ânimos, a gente sabe disso. Até tem ações aí. A notícia que eu tenho é que vai continuar algum julgamento amanhã no TSE, pois se for o caso a gente fala disso. Notícias sobre abuso de rede social, abuso dos meios de comunicação social, abuso do poder econômico, porque em 2018 essa guerra de internet, essa guerra de redes sociais, essa guerra de propaganda eleitoral eletrônica, das mídias sociais eletrônicas, ganhou uma importância muito maior, não é? Muito mais do que acontecia nas eleições passadas. Então, o TSE, vendo isso, sentindo isso, quis se antecipar, né? Ou de alguma maneira tentar minimizar ou controlar os possíveis efeitos. Então, a ministra Rosa Weber, ainda em 2019, criou um grupo de trabalho composto por todos os partidos políticos, evidentemente, representantes do Ministério Público, representantes da OAB e representantes dessas grandes mídias sociais. Chamou todo mundo, criou um grupo de trabalho e falou: olha, nós estamos aqui para ver o que a gente pode fazer para não causar prejuízo à democracia brasileira, para não causar prejuízo ao eleitor brasileiro. Então, tudo bem, e aí a gente abre um parênteses, tem gente que fala que é censura, você proibir, você tirar do ar a página, isso é censura. Naquele momento, esse grupo de trabalho não viu como censura, viu como justamente abuso do uso das redes sociais passível de punição, passível de retirar do ar a página, passível de processo criminal, se for o caso. Então, eles firmaram mais ou menos um acordo ali de cavalheiros, um protocolo de intenções. Os partidos assumiram o compromisso de não se agredirem mutuamente, não é? Os partidos assumiram esse compromisso de não se agredirem. Tinha a Polícia Federal também, o Ministério Público, para que as investigações, quando fosse o caso, fossem feitas de forma ágil. E principalmente as redes sociais. Qual foi o compromisso que as redes sociais assumiram? E aí a gente está vendo agora, há umas poucas semanas. As redes sociais assumiram o compromisso de dar execução, né? Dar cumprimento às ordens judiciais o mais rápido possível. Então, não tem essa de receber uma liminar para tirar uma página do ar e demorar uma semana para tirar a página. Vai dizer, não, vou recorrer porque isso é censura, a minha rede social não concorda com censura, então faz parte dos princípios, não sei o quê. Quer dizer, aí demora uma semana e essa uma semana ficou de mais prejuízo para a vítima dessa ilegalidade, né? Então, as redes sociais assumiram o compromisso. Recebi a ordem, não vou discutir. Retiro imediatamente. Primeiro retiro, depois eu vou discutir se está certo, se está errado, se é censura, se não é censura, mas primeiro cumpre a ordem judicial.
Já foi um avanço. Esse é um avanço que eu destaco desse grupo de trabalho. Por que eu falei que a gente está vendo isso nas últimas semanas? Vocês ouviram, receberam, tiveram notícias de redes sociais que espontaneamente, sem decisão judicial, retiraram páginas do ar. Qual foi a justificativa dessas redes sociais? Esta página não está de acordo com os meus princípios de publicidade, os meus princípios editoriais. Então, eu vou lá e retiro do ar. Não precisou nem de processo judicial. Ah, mas isso é censura. Então, aí a gente vai ter uma relação entre um consumidor, entre alguém que tem lá a sua página na rede social e a empresa. Né? Então, você pode até reclamar de censura, entra com a ação contra a rede social e discute, como alguns fizeram. A gente sabe disso. Né? Mas já mostra uma melhora na postura. Então, a rede social, porque não foi só uma, as redes sociais, elas pararam de ficar numa posição passiva, esperando a decisão judicial, e passaram, de alguma maneira, a fiscalizar com mais intensidade, a olhar exageros. Né? Isso aconteceu, né, agora, recentemente, com páginas mais políticas, com conotação mais política, mas também aconteceu por conta da pandemia essas páginas mentirosas, né? Não, descobri a vacina, a cloroquina, toma um comprimido e amanhã você está curado, né? Com que justificativa? Entendendo que uma página que diz se eu tomar um comprimido de cloroquina amanhã eu estou curado, essa página não tem uma comprovação científica, né? Então está enganando as pessoas, né, no mundo todo, os cidadãos, né? Então essas páginas foram retiradas, mas também páginas com conotação política, né? Então, já houve uma mudança na postura dessas redes sociais. Agora, isso começou com a ministra Rosa Weber, está continuando com o ministro Barroso. Vamos ver no período, estamos no período de pré-campanha, vamos ver no período da campanha eleitoral, já que o calendário foi alterado pela emenda constitucional 107, vamos ver com que força essas redes sociais, essas mídias sociais serão utilizadas para atacar, para agredir candidatos. Por quê? Com que força? Eu falei de 2018, todo mundo viu que houve um incremento na utilização das redes sociais. Agora, eu não tenho dúvida que, por causa da pandemia, a internet e as redes sociais vão ser um meio bastante utilizado para propaganda eleitoral. A gente pode falar disso. O sujeito não vai sair na rua, né? Principalmente cidades menores, cidades pequenas. É comum o candidato vai pegar a rua principal de comércio, vai pela calçada da direita, volta pela calçada da esquerda, cumprimentando todo mundo, distribuindo panfletinho, papelzinho, pedindo voto, quando for possível pedir voto. É comum. Agora, será que com pandemia vai dar para fazer isso? É comum o sujeito fazer carreata na cidade, né? Pega lá um carro atrás do outro, bonito, bandeira, agitando. Isso é possível, é legal. Agora, será que vai acontecer? Na cidade pequena, o candidato entra na casa da Dona Maria para tomar um cafezinho, comer um pedaço de bolo de fubá. Será que isso vai acontecer na pandemia? Tanto o candidato vai ficar com medo de entrar na casa da pessoa e se infectar e depois levar para a casa dele, como o eleitor que convidou ou que convidaria. Fala, eu vou receber esse sujeito, eu não sei casa de quem ele foi, aí eu vou trazer para dentro da minha casa uma contaminação. Quer dizer, então, a campanha não vai ser a mesma, não vai ser da mesma forma, não vai ser do mesmo jeito. Voltamos para a internet, voltamos para as redes sociais. Então, eu acho que já é um instrumento importante, uma ferramenta importante, mas com a pandemia vai aumentar o uso, vai aumentar a utilização dessas ferramentas, dessa ferramenta, né, de propaganda eleitoral, e aí significa que, se a gente for fazer, né, uma correlação matemática e proporcional, se aumenta o uso, talvez, né, provavelmente também vão aumentar as ilegalidades, vão aumentar talvez o cometimento dos crimes, não é? Eu acho que é isso, Felipe, como introdução, para dar tempo do pessoal também fazer perguntas. Eu acho que é isso. Essa foi a minha proposta, falar de fake news, falar de propaganda na internet. Só para lembrar, propaganda eleitoral é a partir de 27 de setembro. A partir de 27 de setembro. Agora não, nós estamos falando em pré-campanha, mas eu tenho certeza que os outros professores já falaram sobre isso. E aí, estou à disposição, Felipe. O que quiser, eu vou pegar um papel aqui, se precisar anotar alguma pergunta que você faça, e a gente vai mantendo. Papel e tomar uma água, né, doutor? Eu esqueci, eu cheguei meio em cima da hora, não... mas eu estou acostumado, não adianta. Eu começo a dar aula às 7h30 da manhã e se deixar, vai falando. Estou acostumado.
Tá, doutor, a gente tem uma pergunta aqui, mas primeiro eu vou registrar aqui a presença do pessoal que está acompanhando a gente pela página. Tauser Gutierrez, dando parabéns para o doutor. Nosso querido amigo delegado, doutor Jairo Pereira, mandando boa noite também ao doutor, agradecendo pelos esclarecimentos. A Derô, nossa colaboradora lá de São Sebastião, sempre presente também, uma querida. Meu amigo Rodrigo Tavano, dando parabéns para a OAB pela organização. O nosso vice-prefeito Campos Júnior, dando parabéns à OAB, parabenizando o doutor, agradecendo o convite. Nosso colega, doutor Paulo Afonso, pré-candidato a vereador também, mandando uma boa noite para o doutor. A doutora Letícia Faria, nossa companheira aqui também. Doutor, tem uma pergunta aqui que me enviaram pelo WhatsApp. O doutor chegou a abordar o tema: quem é o responsável por uma notícia falsa? O criador delas, quem compartilhou o conteúdo? Tem diferença se a mensagem foi postada nas redes sociais ou enviada por aplicativo de mensagens? Então, vamos lá, responder objetivamente. Primeiro, só para lembrar, né, semana passada eu estava lá em Registro e fiz uma outra mais para o interior, lá perto de São José do Rio Preto. E tinha alguém de Ubatuba também falou, né, já que a gente está falando do litoral, que alguém de Ubatuba falou: não, eu conheci o pai do Dr. Rolo lá, né, o velho Alberto Rolo, eu sou o mais ou menos novo Alberto Rolo, né? Então, para ver como a gente já circulou e, felizmente, o pessoal lembra com carinho, isso é muito bacana. Então, muito obrigado por quem está me cumprimentando, está tendo um pouquinho de paciência para assistir aí, compartilhar e discutir ideias. Eu não sou dono da verdade, eu gosto do que eu faço e vamos discutir ideias, vamos debater ideias. Então, uma pergunta, né? Eu falei, você viu, Felipe? Eu falei, olha, a turma gosta de perguntar isso, quem é o responsável, né? Então, é lógico que o objetivo principal da lei é punir o autor. Agora, nem sempre a gente consegue chegar no primeiro, né? Aquele primeiro, aí fica tendo que quebrar IP, tendo que quebrar nessa rede de identificação. Às vezes o pessoal usa IP falso, usa endereço falso. Então, às vezes a gente não consegue chegar no primeiro. Então, lógico, o responsável é o autor da notícia falsa. Lembrem-se que a gente falou aqui na lei, sabidamente e verídica. Então, também tem que saber. Agora, lógico, se eu sou contratado com IP falso, endereço falso, então boa coisa eu não quero, né? Então não dá para dizer, eu não sabia. Como não sabia? Né? Tudo não é verdadeiro, não é correto, e aí você vai dizer que aquela notícia você não sabia. Então, a lei, o objetivo principal da lei é punir o primeiro responsável, mas também punir, como a gente viu, e aqui é específico, né? Vamos voltar na lei aqui. É específico para... Vamos voltar aqui. 324, né? É específico no 324 da calúnia. Então, vamos lá. E é o parágrafo primeiro. Nas mesmas penas incorre quem? Sabendo falsa imputação, apropala ou divulga. Então, aqui está a resposta clara. Quer dizer, eu mas também tenho que saber, também tem que ter ciência, conhecimento de que aquela notícia é falsa. Eu, sabendo que a notícia é falsa, reproduzi, compartilhei, então eu também estou praticando crime. Então, não é só o autor. No caso da calúnia, também é quem compartilha, né? E aí, às vezes, é mais fácil você identificar quem está compartilhando. Então, aí a pessoa pode ser responsabilizada também. Aí, Felipe, me ajuda. Como é que é o finalzinho da pergunta? É se rede social e WhatsApp é a mesma coisa, né? Para esse efeito da lei da punição, é a mesma coisa. Tá? Não vamos entrar no aspecto técnico da diferenciação. Para efeito dessa punição desse tipo, é a mesma coisa. Tanto faz o WhatsApp. Agora, lógico, ou rede social. Com prova, né? Sempre com prova. Foi até na palestra do Dr. Jairo Garcia, ele falou nos mecanismos que a Polícia Civil tem de acesso direto ao Facebook para print de captura de telas e de URLs, né, para investigações, e ficar congelado na rede social por um tempo que ele determina. Achei bem interessante essa informação. A gente acredito que a grande maioria da população não tinha, né? E foi passada aqui pelo nosso... E veja que são coisas que a gente está ganhando com o tempo, né? A polícia também está se modernizando, o Ministério Público, a Justiça Eleitoral,
Porque senão não adianta a gente ficar correndo, né, querendo tapar o sol com a peneira. A gente é vítima, alguém é vítima, e na hora que vai correr, não consegue fazer as provas. Então, a justiça... É o que eu falei do grupo de trabalho lá do TSE. A polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário está preparado para agir. Doutor, registrando aqui a Catherine Aline, boa noite, mandando uma boa noite para o doutor. Doutor Luiz Felipe Lobato, mandando um grande abraço para o doutor. Lobato. Andréia, desculpa, mas eu não vou saber falar esse nome. Doutora Andréia, excelente, dando parabéns, excelente exposição para o doutor. Doutor, tem mais uma pergunta aqui. Se for comprovado que o candidato ganhou a eleição com a ajuda da fake news, ele pode perder o mandato? Então, vamos lá. Então, vamos dar exemplos. Eu falei para meus alunos hoje de manhã, Felipe, eu falei, eu não fujo de exemplos, desde que sejam exemplos verdadeiros, corretos, jurídicos, sem nenhum posicionamento político. Então, vamos lá. A notícia que eu tenho é que amanhã o TSE retorna para o julgamento daquelas ações de abuso dos meios de comunicação, abuso do poder econômico contra a chapa Bolsonaro-Mourão. Então, vamos falar do exemplo que já começou o julgamento, talvez retorne amanhã. Então, a acusação é exatamente essa, usar fake news para talvez ganhar a eleição. Então, vamos lá. Só que na lei, no caso da chapa Bolsonaro-Mourão, é a AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, tenho certeza que alguém já falou aí nesse painel de debates de direito eleitoral que a OAB Caraguatatuba está promovendo. Aí a gente tem que lembrar quais são as 3 causas de pedir. Existem 3 causas de pedir na AIGE: abuso do poder econômico, abuso dos meios de comunicação social e abuso do poder político. Então, aqui a gente não está falando de fake news, ou não está falando só do uso da internet. Então, para tentar, de alguma maneira, comprovar a acusação nas ações da chapa Bolsonaro-Mourão, por isso que estão indo atrás das empresas. Tem lá o inquérito, né, do STF. Quem são as empresas que ofereceram esse serviço de divulgação de informações inverídicas e fake news? Quem pagou? Porque aí a ideia é tipificar ou classificar juridicamente essas ações como abuso do poder econômico. Alguém pagou e esse dinheiro não foi declarado. Eles vão falar, o sujeito da van lá, não sei se foi, se não foi, está lá na ação. Agora, esse dinheiro foi declarado na prestação de contas? Não, não foi. Então, é abuso do poder econômico, não é? E aí caça por isso. Agora, há uma discussão ainda sobre, porque não está na lei, se as redes sociais são veículos de comunicação social. Quando a lei foi escrita, quando o Congresso discutiu isso, a ideia era classificar, qualificar como veículos de comunicação social televisão, rádio e jornais e revistas. Por quê? Porque eles têm algum tipo de tratamento diferenciado na legislação, né? Rádio e televisão é concessão. O papel de jornal ainda, né? Jornal em papel, revista em papel, também tem isenção tributária. Então, você, de alguma maneira, tem um benefício e usa esse benefício de forma errada. Então, esse é o sentido do abuso dos meios de comunicação social. Pergunta é, e a internet também é meio de comunicação social? Eu não tenho dúvida, mas não está escrito na lei. Então, é por isso que nessas ações do Bolsonaro, amanhã, se não me engano, são 2, elas estão pensadas, a ideia é, pelo menos quem faz a acusação, provar que houve abuso do poder econômico. Alguém contratou, gastou 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 10 milhões, não sei quanto, gastou uma fortuna de dinheiro que não está declarado na prestação de contas para produzir um resultado efetivo na eleição, que é ganhar a eleição. Então, aí a pergunta foi, quem comprovadamente praticar fake news pode ser cassado? Não por fake news em si. Fake news, a gente acabou de ver os tipos penais, é crime, não cassação. Cassação seria pelo abuso do poder econômico ou abuso dos meios de comunicação social, se o TSE entender que a internet é meio de comunicação social. Eu não sei, às vezes me perguntam, como é que chama? WhatsApp. WhatsApp é meio de comunicação social? Eu não tenho dúvida que é, mas na lei não está escrito isso, então fica um pouco complicado. Respondi, Felipe? Tinha mutado o microfone aqui. Respondido, doutor. Registrar aqui a presença do nosso colega advogado Dr. Baduca Filho, também é
pré-candidato a vereador. O doutor Luiz Felipe Lobato fez uma pergunta aqui, doutor Alberto. Fake news na pré-campanha, como combater? Aí a gente não está falando em campanha eleitoral, a gente não pode tirar esses efeitos do Código Eleitoral. Aí vai ser crime comum. Pré-campanha vai ser crime comum. Representar, ou se for o caso, né, dependendo de quem é, se for funcionário público, representar para o Ministério Público, continua sendo crime, não muda, Lobato, continua sendo crime, mas aí a gente não vai dizer que tem uma conotação eleitoral, já que nós não estamos ainda em campanha eleitoral. Esses tipos específicos do Código Eleitoral são para a campanha eleitoral. A própria lei fala, deixa eu pegar um deles aqui, o próprio 324, na propaganda eleitoral. Então, a calúnia na propaganda eleitoral. Se a gente está falando em pré-campanha, não é propaganda eleitoral, então não dá para usar esses tipos hoje, né, antes de começar a campanha eleitoral. Registrar a presença aqui também do nosso colega de Ubatuba, meu ex-colega de faculdade, o Clíngio Frota, advogado, hoje assessor lá em Ubatuba. Tem uma pergunta aqui, doutor, sobre o aplicativo do TSE, o Pardal. Pardal. Já que a gente está falando em século XXI e evoluções da internet, é justo que a Justiça Eleitoral também use ferramentas e instrumentos também novos. Então, esse é o Pardal. Não vamos dizer que o Pardal é tão novo assim, não é, já tem algum tempo, mas ele também vai evoluindo, vai se aperfeiçoando. Qual é uma diferença para o Pardal? O Pardal, então, é um programa, né, é um app da Justiça Eleitoral que está disponível nessas principais lojas, iOS, né, nas principais lojas. O eleitor vai baixar no seu celular e vai entrar e vai fazer denúncias. O Pardal serve só para denúncias de propaganda eleitoral. Porque, às vezes, o eleitor fica pensando no cidadão, eu estou vendo aqui uma ilegalidade, alguém botou uma faixa onde não pode, ou alguém está subindo camiseta, ou sei lá o que não pode, né? Como é que faz? Se eu for lá falar com o juiz eleitoral, se eu for lá, vou perder tempo, né? Então, o Pardal veio justamente para facilitar. O maior fiscalizador e a maior quantidade de fiscalizadores são os cidadãos, são os eleitores. E tudo bem que o eleitor não tem obrigação de conhecer a lei, de saber exatamente o que é certo e o que está errado. Ele tem uma desconfiança, ele tem, de alguma maneira, ele acha, né, que pode ser que aquilo não seja correto. Tira uma foto, filma, qualquer celular tira foto, grava, faz um vídeo, e aí acessa o Pardal e vai enviar aquela denúncia pelo aplicativo, e essa denúncia vai cair lá na mão do Ministério Público. O Ministério Público vai separar o que merece uma representação e o que pode ser uma mera fofoca, sem maiores fundamentos. Então, arquivo. Mas é a maneira do eleitor dar notícia, dar conhecimento aos órgãos oficiais de um fato. E aí a autoridade competente, que nesse caso é o Ministério Público, vai agir. Se achar que está errado, entra com a representação e pede a aplicação da lei, né? Dependendo da circunstância, a multa. E se é alguma fofoca, arquiva, mas está registrado. A diferença que houve, o aperfeiçoamento que houve da eleição de 2018 para cá, é que o pessoal da Justiça Eleitoral reclamava que o Pardal permitia denúncia anônima. A ideia era preservar o eleitor. Olha, uma cidade pequena, eu não vou pôr meu nome lá, Alberto Rolo, que eu estou reclamando do candidato fulano de tal, porque depois ele pode se virar contra mim, pode ficar desagradado. Então, admitia, aceitava a denúncia anônima, ou pelo menos com uma conferência muito mínima das informações. Agora, não. Agora, no seu cadastro, inclusive, o cadastro está linkado, falar a palavra da moda, está linkado lá com a Receita. Na hora que você puser o seu CPF, tem que bater com os seus dados, tem que bater com o seu nome. Ou seja, o Pardal vai saber se é você mesmo que está fazendo aquela denúncia. Se você só está relatando fato, você não tem que ter medo, né, de ser processado, nada disso. Você está relatando fato, mas não vai poder fazer isso mais de forma anônima ou inventar, né, criar um perfil falso para fazer denúncia. Então, o Pardal é uma ferramenta importante, é um instrumento importante da Justiça Eleitoral, foi aperfeiçoado agora para 2020, agora só serve para propaganda eleitoral. Outras coisas não. Outros fatos jurídicos que mereçam algum tipo de ação judicial eleitoral ou atuação do Ministério Público tem que ser levados lá diretamente. Pardal é só propaganda eleitoral, Felipe. Tá.
Doutor, a gente tem mais tema para abordar, né? Tem mais duas últimas perguntas aqui. Tem uma assim, o que acontece com os deputados que foram expulsos dos partidos sob a acusação de disseminar as fake news? Eles podem participar e votar nas reuniões, continuam recebendo salário? Então, vamos lá. São situações diferentes. O deputado é um representante da sociedade, do eleitor. Ele foi eleito, ele tem mandato eletivo. E ele pertence a um partido político que tem as suas diretrizes, que tem as suas regras. Então, se em algum momento o partido entender que ele não cumpre aquelas regras, que ele não atende, né, as orientações e as diretrizes partidárias, o partido tem o direito de expulsá-lo, porque não cumpre o estatuto. E aí ele não perde o mandato. O mandato quem deu foi o eleitor, foram os votos, foi o partido. Então, ele perde a filiação partidária dele naquele partido. Então, se ele for expulso do partido, perder aquela filiação partidária, ele perde os lugares que ele ocupa em função da bancada do partido. Ele perde aqueles espaços políticos que o partido ocupa e colocou ele para ser o representante do partido. Isso sim, isso o partido tem o direito de tirar, mas tirar mandato, não. A expulsão não pode, não está na Constituição, não tem previsão legal, não pode cassar mandato. A expulsão tira a filiação partidária. Então, o deputado continua votando, o deputado continua participando das comissões, né? Às vezes até indicado como sem partido, mas no plenário também vota, tem direito a usar o microfone e assim por diante. Ele mantém todas as prerrogativas de membro do Poder Legislativo, só ficou desvinculado daquele partido político. Doutor, registrar a presença do Sidney, fez uma pergunta, a doutora Raquel Navarro, de Ilhabela, minha ex-colega de faculdade também. Vou fazer a pergunta do Sidney, doutora, vamos trazer ela para a matéria eleitoral, tá? A pergunta dele é o seguinte: boa noite a todos. Permitam-me perguntar: o que haveria de prevalecer, a mera condenação em segunda instância ou apenas com o trânsito em julgado? Acho que é interessante a gente trazer para a parte processual eleitoral, né? Se tem alguma diferenciação, se é igual na parte criminal, que a gente está acostumado de ver as notícias aí. Pois é, se eu entendi a pergunta, está falando da lei da ficha limpa ou da ficha suja. Isso foi discutido lá no STF, nós sabemos que a votação foi apertada, mas ela existiu, portanto está decidido. Doutrinariamente, a gente pode concordar ou não. Minha tendência é, e na época eu me manifestei publicamente sobre isso, é entender que realmente deveria existir o trânsito em julgado, para que aquele réu, né, aquele condenado, sofresse algum tipo de sanção, algum tipo de consequência do ato errado que ele fez. Já que foi condenado, fez coisa errada. Então, para sofrer as consequências daquele ato errado que ele fez, tem que esperar o trânsito em julgado. Acontece que, como as coisas aqui no Brasil né, são diferentes, tem 35 recursos, tem 4 instâncias, e aí o pessoal começou a dizer, não, impunidade, o processo demora 10 anos, o processo demora 15 anos, né? Então, aí, por causa do problema, como você disse, Felipe, do problema processual, de morosidade da justiça, ou sei lá o quê, quer dizer, então, se tem muito recurso, vamos mudar a lei de recurso. Se demora 10 anos, vamos contratar mais funcionários e mais juízes, para o processo não demorar tanto tempo assim. Vamos cobrar produtividade. E não dizer para o sujeito, bom, já que demora tanto assim, já que a gente resvala para a impunidade, então vamos abrir mão do trânsito em julgado e vamos aceitar só decisão de órgão colegiado. Eu não concordo, eu não penso assim, Felipe, mas a gente tem que se curvar à decisão do STF. O STF entendeu? Ele tem todos aqueles princípios que foram discutidos, presunção da inocência, né? Não culpabilidade, todos aqueles princípios foram discutidos. E aí o STF decidiu que inelegibilidade não é pena, inelegibilidade não é sanção, é uma situação, é uma circunstância. Então, se não é pena, se não é sanção, a gente não está ferindo a todos aqueles princípios funcionais que a gente ensina para os alunos e cobra para os clientes, assim por diante. No direito eleitoral, o STF já decidiu que basta
a condenação naqueles tipos, né, da lei da ficha limpa, que é a LC 64/90, basta a condenação, ou basta o julgamento por órgão colegiado. Não precisa o trânsito em julgado. Doutor, vamos para o pode ou não pode na internet, que é já começaram a pipocar perguntas nesse sentido, do que o pré-candidato e o candidato poderá fazer nas redes sociais. O doutor tem alguma explanação sobre isso ou a gente já pode ir direto para as perguntas? Então, vamos falar, 5 minutos. Então, vamos separar no tempo, uma linha temporal, até 26 de setembro pré-campanha, 27 de setembro para frente, campanha. Tem regras específicas da internet. A partir do dia 27, então, é campanha eleitoral, a página, a minha rede social, tem que ser cadastrado tudo no meu nome de candidato, com o CNPJ de candidato. Se eu for fazer impulsionamento, só quem pode fazer impulsionamento é candidato, partido, pessoa física, apoiador, não pode fazer impulsionamento, aqueles impulsionamentos pagos, não é? Todo impulsionamento que o candidato fizer tem que constar na prestação de contas, R$100, R$500, R$1.000, tem que constar na prestação de contas, e aí eu vou pedir voto. Estou livre para pedir voto, é campanha eleitoral. Agora, e até lá, Felipe? Até o dia 26 de setembro, pré-campanha. Hoje nós estamos na pré-campanha. Eu não posso pedir voto, não posso. Eu posso fazer uma exposição da minha figura, uma exposição das minhas qualidades. Eu estou preparado, eu fiz isso, eu fiz o curso, eu sou médico, eu sou enfermeiro, eu sou advogado, eu trabalho em tal lugar. Então, eu me sinto preparado para colaborar com os munícipes e assim por diante. Não pode pedir voto. Então, essa rede social é minha, particular minha, e não, se eu fizer compartilhamento dessas notícias, dessa divulgação que eu fizer, esse compartilhamento não tem prestação de contas. Está lá no cartão de crédito, né, como as empresas cobram, isso não tem prestação de contas. A partir do dia 27, aí é CNPJ de campanha, aí tem que ter prestação de contas. Acho que isso é uma introdução. Vamos ver as perguntas, Felipe. O doutor acho que acabou respondendo. O meu amigo Rodrigo Tavando perguntou se era permitido o candidato, e aí eu estendo ao pré-candidato, impulsionar publicação nas redes sociais, por exemplo, com aqueles anúncios pagos, né? Na pré-campanha pode, ele vai pagar do bolso dele, ninguém tem nada a ver com isso. Na campanha eleitoral é só o pré-candidato que pode, aí muda. Ah, mas eu tenho um filho, uma filha, um irmão, uma irmã que tem 50 mil seguidores, eu vou fazer um compartilhamento e aí a pessoa vai impulsionar, não sei o que, não sei o quê. Não, esses impulsionamentos pagos é só o candidato e o partido que podem fazer. Pessoa física não pode impulsionar, pagar impulsionamento de propaganda eleitoral. Tem uma pergunta da Ingrid Mota, volta para a parte processual, não via tempo lá. Boa noite a todos. Permita-me perguntar: a condenação do vereador pelo Tribunal de Contas automaticamente ocorre a inelegibilidade? Não. Então, vamos lá. Presidente de Câmara, contas do presidente da Câmara. As contas do presidente da Câmara são julgadas só pelo Tribunal de Contas. Aí sim, se nós estamos falando de contas do presidente da Câmara, só o julgamento do Tribunal de Contas gera elegibilidade. Agora, vamos lá. Vamos voltar na lei da ficha limpa, que tem requisitos para essa inelegibilidade, né? Agora não vou me lembrar qual é a linha, mas tem que ter ato doloso de propriedade administrativa, tem lá os requisitos. Precisa ver na lei. Se tiver esses requisitos, aí ele é ficha suja e o julgamento do Tribunal de Contas basta. Prefeito, não. Prefeito, o Tribunal de Contas dá um parecer, quem julga é a Câmara. Então, aí, ainda que tenha um parecer negativo do Tribunal de Contas, um parecer pela rejeição das contas, esse parecer tem que ser submetido à Câmara Municipal. O julgamento definitivo é da Câmara Municipal. Vamos lá, Felipe, enquanto você, já que eu estou com o computador aqui, vamos olhar. Enquanto você vê a outra pergunta, vamos aqui, o computador está do lado, não custa nada. Vamos lá, estou indo na LC 64/90. Enquanto isso, eu registro a presença aqui do Alan Davis, que é pré-candidato aqui em Caraguatatuba.
do meu amigo Charlton Mineiro, grande amigo, também está aqui acompanhando a gente. Aqui, achei. Que é a letra G, G de gato, da lei da ficha limpa. Diz lá, os que tiverem, então, são inelegíveis, os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções rejeitadas por, então vem o primeiro requisito, irregularidade insanável. Então, o Tribunal de Contas tem que dizer que essa irregularidade é insanável. Primeiro requisito. Segundo requisito, que configure ato doloso de improbidade administrativa. Esse eu falei, ato doloso, não é culposo, é doloso de improbidade administrativa. Terceiro requisito, por decisão irrecorrível do órgão competente. No caso do presidente da Câmara, o órgão competente é o Tribunal de Contas. E veja, decisão irrecorrível. Aqui sim fala em trânsito em julgado, né? Decisão irrecorrível. No caso do presidente da Câmara é o Tribunal de Contas e no caso do prefeito é a Câmara. Salvo se ele entrar com a ação judicial e discutir essa decisão irrecorrível, né? Então, se entrar com a ação judicial e tiver uma liminar, aí vai poder ser candidato, porque a inelegibilidade fica suspensa, Felipe. Ótimo, doutor. Tem mais uma agora, voltando a partir do pode ou não pode. Que nós já temos vários candidatos a vereador e candidatos a prefeito se apresentando. Eles já podem falar como tal nas redes sociais? Não. Agora nós estamos em fase de pré-campanha. O que a lei fala é: eu posso me expor minhas qualidades, eu estou mais bem preparado, eu sou melhor em relação aos outros, eu tenho experiência nessa área, experiência de vida, então eu vou falar das minhas qualidades e porque eu acho que eu seria o melhor, mas não pedir voto, né? Candidato pede voto. Pré-candidato não pode pedir voto. Então, nesse sentido, pode fazer a live que a gente está fazendo aqui, pode participar da entrevista na rádio, entrevista na televisão, onde tiver, mas sem pedir voto, enquanto pré-candidato. Tinha uma pergunta sobre fazer as lives mesmo aqui. Se ele não poderia... pode pedir voto. Eu não posso chegar aqui, Felipe, e falar assim, vota em mim que eu quero ser prefeito de Caraguatatuba, né? Meu domicílio, só para ninguém falar nada, meu domicílio eleitoral é aqui em São Paulo, então não poderia ser candidato a prefeito nunca, né? Então, vota em mim, porque eu vou ser melhor, porque não sei o quê. Não pode. Na live eu não posso fazer. Na live o que eu posso dizer é o seguinte, olha, eu tenho tal experiência, eu sou da cidade, eu nasci na cidade, moro faz 40 anos aí, conheço os problemas, conheço os bairros, então eu acho que eu estou preparado, e assim por diante. Neste sentido, nesta linha. Fazer autopromoção minha, né? Fazer autoelogio para mim. De repente, criticar o outro é válido também, né? Falar, olha, não precisa criticar nominalmente, mas essa rua está esburacada, olha, essa calçada não está conservada, sei lá o quê. É uma crítica. Não precisa nem mencionar, não. A prefeitura não está trabalhando direito, né? É uma crítica na live, é perfeitamente possível. Agora eu não posso pedir voto. Depois isso até vai ser usado, tá vendo? Vocês votaram nesse cara, esse cara é uma porcaria, não pode mais eleger ele, ou não vai votar no candidato dele. Aí é crítica política. Tem aqui uma pergunta em relação a essa alteração que teve pela emenda constitucional. A pergunta é se os candidatos estão impedidos de pedir voto de casa em casa, causar aglomerações nos comícios, e se o horário eleitoral vai sofrer alguma mudança. Então, vamos lá. A emenda constitucional não trata de mudanças na propaganda eleitoral. E a própria lei não foi alterada. Então, as regras para a propaganda eleitoral são as mesmas, quer dizer, né, com as alterações que aconteceram aí ao longo desses anos, mas são as mesmas das últimas eleições. Então, por exemplo, comício. Pode fazer comício? Pode. Agora, se vai ter alguém no comício ou não é outra história, né? Mas a lei não está proibindo comício. Vou chegar lá, falando na lei das eleições. Pode fazer carreata? Pode. Posso entrar na casa do eleitor? Pode. Aí a gente vai sair da legislação eleitoral e vai entrar numa legislação específica, ou federal, ou estadual, ou municipal, que vai falar de aglomerações. Então, se no estado de São Paulo tem lá um decreto do governador Dória, que diz que não pode mais de 20 pessoas, então, embora a lei não proíba o comício, eu não vou poder fazer comício por causa da aglomeração. Então, aí o impeditivo é fonte de outra legislação, é fonte de outra norma jurídica, né?
A mesma coisa a máscara, a gente tem que sair de máscara. Mas a lei eleitoral não obriga. Lógico, nunca se pensou que um dia a gente fosse ter pandemia, então a lei eleitoral não está dizendo que precisa sair de máscara, mas as normas municipais, as normas estaduais e decreto federal exigem o uso de máscara. Então, se eu for sair para a rua, eu tenho que usar máscara. Não que a lei eleitoral obriga, mas porque as outras normas jurídicas obrigam. Então, as regras continuam as mesmas. Aí a gente vai ter que adaptar essas regras à realidade e à legislação local. Tem uma pergunta nesse sentido aqui também. O pessoal está coordenando as perguntas aqui. Se a gente vai estar seguro para votar em novembro, se a cabine, se pode ter alguma contaminação durante a votação. Foram tomadas medidas sanitárias, né, para isso, né? Essa é uma preocupação grande do ministro Barroso. Ele tem sido muito cobrado, já que ele é o presidente do TSE, e foi cobrado ontem, né, nesse programa que eu assisti. Ele tem a obrigação, não é favor nenhum, é a obrigação de tomar todas as medidas sanitárias e garantir a segurança do eleitor. Agora, o que ele está fazendo? E ele faz questão de dizer isso. Eu não estou fazendo da minha cabeça, estou fazendo com a ajuda de profissionais médicos, de profissionais técnicos na medicina, epidemiologistas, médicos infectologistas, sei lá o quê. Então, em tese, distanciamento social na fila, então vai ter gente lá para orientar o distanciamento social, não adianta ficar um grudadinho no outro. Até por isso ele abriu mão da identificação com biometria. Não sei aí na região, aí no litoral, se tinha algum município que era obrigatório fazer biometria ou não. Como eu sou daqui de São Paulo, já falei, aqui em São Paulo não era obrigatório, mas eu já fiz a minha no começo do ano. Então não vai usar a biometria. Por que não vai usar? Por dois motivos. Demora, a biometria acaba demorando, a gente acha que é fácil, mas não é, demora. E aí aumentam as filas, não é? Então, esse é um motivo, a fila aumenta, o tempo de espera aumenta, isso não é bom para a pandemia. E o segundo motivo, o contato com a máquina. Mas você vai ficar higienizando a máquina cada eleitor que for lá? Mais um motivo para a demora, aumentar a demora. Então, por causa disso, o ministro Barroso falou, não vamos usar a biometria esse ano de 2020. Depois a gente fala, Felipe, que isso não tem nada a ver com segurança da urna eletrônica, hein? O pessoal já andou falando aí, não, então agora é que vai ter roubalheira na rua. Não tem nada a ver. A urna eletrônica tem mais de 30 itens de segurança, 30. Esse é um deles, Então, tirando esse, ainda sobram 30, porque é mais do que 30, né? Então, fazer o distanciamento social na fila, não usar a biometria para não demorar mais, vai ter na mesa, né, de recepção do eleitor lá, vai ter aquele anteparo de acrílico que a gente vê no comércio, acrílico, plástico, que for. Então, o mesário fica do lado de lá, com um anteparo de plástico, e eu do lado de cá. Então, a gente não vai ter contato. Todo mundo de máscara, evidentemente, até porque sair de casa tem que ter máscara, não vai ser só na escola. Álcool gel em tudo quanto é lugar, álcool gel na hora que você entra na sala, álcool gel na hora que você sai da sala. Nós vamos ver a justiça eleitoral estimulando, não pode obrigar, mas estimulando a que cada um leve a sua caneta. Se eu não vou fazer a minha identificação com o dedo, então tem que ter uma caneta para eu assinar a lista de presença. É lógico que vai ter uma caneta lá, mas essa caneta vai ser segurada por um monte de gente. Então é melhor que eu leve a minha. Põe no bolso, põe na bolsa, leva uma caneta sua. Só você que vai usar. Se não tiver, já sabe que vai usar a caneta de todo mundo, limpa a mão com o álcool gel depois. Vai lá votar. Vamos lembrar, Felipe, que as nossas urnas eletrônicas ainda são mecânicas. É que nem o teclado aqui desse meu notebook. São os botõezinhos mecânicos aqui, né? Então, não adianta você, cada um que for votar digital no na urna eletrônica, você ir lá e besuntar de álcool gel. Em algum momento, a urna vai pifar, vai falhar, porque o álcool vai penetrar nos sistemas e vai estragar a urna eletrônica. Então, qual é a ideia? Higieniza a mão na hora que você entra na sala, higieniza a mão se você precisar depois que assinou a lista de presença, vai lá votar, depois que você votar, aí você higieniza a sua mão. Então, aí você sai da sala com as mãos higienizadas, em tese, protegido. Que mais? É uma ideia, vamos acompanhar, isso sim eu acho interessante a gente acompanhar. O ministro Barroso está querendo fazer uma diferenciação de horário de votação. Hoje o horário é das 8 às 5 da tarde. Ele está querendo estender um pouquinho, talvez começar às 7 e ir até às 6, e fazer horário diferenciado. A lógica não pode proibir, né? Olha, se você é do grupo de risco, só pode votar às 8 da manhã. Não, mas fazer uma escala estimulando, né?
já que os mais velhos gostam de acordar mais cedo, eles vão logo cedinho, 7 horas da manhã. E quem é um pouco mais jovem, quem vai dormir até mais tarde, vai um pouco mais tarde, assim por diante, para, de alguma maneira, tentar separar esses grupos de risco, separar essas pessoas. Então, diz o ministro Barroso que a Justiça Eleitoral vai estar 100% preparada para garantir a saúde do eleitor. Ninguém precisa ficar com medo, vai ter que tomar as mesmas cautelas que a gente está tomando hoje, provavelmente vai continuar tendo que tomar lá em novembro. Vamos torcer para que a situação esteja bem melhor. Vamos torcer. Aqui na região era obrigatório o cadastramento biométrico e foi suspenso também, né? Doutor, registrar a presença, a Ingrid agradeceu a resposta do doutor relativa à reprovação das contas, né, de presidente da Câmara, de vereador. Miriam mandou boa noite. Bárbara Regina. Registrar a presença do Dr. Rodrigo Canelas, ex-presidente da OAB de São José dos Campos, hoje tesoureiro da nossa CAASP. Dr. Rodrigo Canelas aqui diz excelente exposição e faz uma pergunta, doutor. No período de pré-campanha, em que uma postagem de um pré-candidato é comentada por um terceiro que diz, exemplo, meu vereador, ou, entre aspas, esse eu voto, por exemplo, pode gerar prejuízos ao pré-candidato que não disse nada na postagem? Dependendo da circunstância, lógico que aí a gente tem um exemplo concreto, um caso concreto, em tese, mas a Justiça Eleitoral vai ter que se debruçar e examinar as circunstâncias, mas em tese, sim. Em tese, ele acaba podendo ser prejudicado por alguma coisa que o outro fez, né? Por isso que uma das coisas que a gente orienta sempre para o pessoal lá no escritório, tudo lá, cuidado com esses amigos, às vezes os amigos acabam te atrapalhando, eles acham que estão te ajudando e acabam atrapalhando, né? Então, é possível sim. É lógico que a lei eleitoral exige o prévio conhecimento, em algumas circunstâncias, principalmente de propaganda eleitoral, né? O prévio conhecimento, mas esse prévio conhecimento ele é muito relativo, ele é muito subjetivo, né? Dependendo da circunstância, uma postagem que atingiu, sei lá, milhares de pessoas, vai dizer, eu não sabia que ele fez a postagem. No mínimo, você não orientou para que não fizesse, né? Não agiu para que não fizesse. Então, não orientou, não pediu para que não fizesse. Então, precisa tomar cuidado. Eu acho, é triste, mas eu já vi muitas condenações. Se a gente está falando em propaganda, a multa é pecuniária, né? É triste, mas eu já vi muita gente sendo condenada porque foi beneficiário. Aí a expressão que a lei eleitoral vai usar é o beneficiário. Você não fez, não pediu, mas você é o beneficiário. Então, ou você mostra que você realmente não sabia, ou se você não fez nada para coibir, e foi beneficiário, você pode ser punido sim. Tem até um exemplo, depois eu até busco aqui, na candidato, se não lembro se era um candidato ou candidata, foi marcada num post, num stories do Facebook, do Instagram, aquele que fica disponível 24 horas. Doutor Alberto, meu voto é seu, ou algo do tipo assim, pedindo voto. Ela foi marcada, e não sei se foi a pessoa mesmo, uma assessoria, compartilhou esse stories com essa marcação de pedido de voto e sofreu uma multa. Depois eu vou passar exatamente qual que é o caso concreto. Então, aí a Justiça Eleitoral vai ter que analisar o caso concreto e as circunstâncias de cada caso. Se você compartilhou, só 10 pessoas tiveram acesso, não é muito. Agora, dependendo da sua rede social, o atingimento, vamos dizer assim, né, pode ser muito maior. E aí eles vão pegar no pé sim. Eu recebi hoje, Felipe, aqui agora eu não vou conseguir procurar também, mas eu recebi hoje uma postagem, né, no nosso grupo de alguém que distribuiu ou fez, né, um panfletinho, não sei o que, colocou voto, alguma coisa assim, e a Justiça Eleitoral já aplicou multa por causa da palavra voto, e é o exemplo que a gente está falando aqui, por causa da palavra voto. A lei fala em apoio, Alguém usou voto. Nesse exemplo que ele colocou, ele falou voto também. E nesse que eu recebi hoje, estava lá voto e a Justiça Eleitoral condenou por propaganda antecipada. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo Dr. Paulo Afonso. Também eu acredito que vai depender do caso concreto, né? A pergunta dele é se na pré-campanha é configurado o ilícito eleitoral, distribuição no município de material impresso, informando que é pré-candidato. Não, a gente costuma dizer, aí dá para analisar sob o ponto de vista mais genérico, a gente costuma dizer que
tudo o que eu posso fazer na campanha, eu também posso fazer na pré-campanha, a não ser pedir voto. Tudo que eu não posso fazer na campanha, então eu também não posso fazer na pré-campanha, a não ser pedir de voto. Então, se eu posso distribuir um panfleto pedindo voto lá na frente, qual o problema de eu distribuir um panfleto dizendo que eu sou pré-candidato? O pessoal tem feito muito, eu tenho visto por aí, justamente aquilo que eu falei, um autoelogio. Então, eu faço um material de divulgação de mim, contando o meu histórico profissional, o meu preparo, a minha formação profissional e falando bem de mim. Olha, eu sou esse, é pré-candidato. Pronto, eu não estou pedindo voto, estou falando de mim, das minhas qualidades. Então, distribuir panfleto com essas informações nessas circunstâncias, eu não acho que é ilegal, não acho que merece punição da Justiça Eleitoral, não. Pode fazer sim. Temos uma pergunta aqui. Registrar a presença da querida Rosana de Campos. Tem uma pergunta aqui voltada para a data da eleição. Por que não se faz a eleição única, um dia só para escolher todos os gestores públicos? Essa foi, quando a gente está falando aqui, eu estou pegando a lei, né? O computador do lado. Essa foi uma discussão antes da emenda constitucional, foi uma das opções, unificar, né? Agora, para você unificar a eleição, provavelmente, essa era a ideia, né? Você teria que prorrogar o mandato do pessoal de hoje. E aí, o ministro Barroso falou, e eu concordo com ele, nós temos vários princípios de democracia na nossa Constituição. Vamos destacar dois. A periodicidade dos mandatos, não é? De 4 em 4 anos, é o que está na Constituição. Ah, mas pode mudar a Constituição? Pode, mas muda para frente. A periodicidade dos mandatos e a rotatividade, a alternância no poder. Nós elegemos em 2016, esse pessoal que está aqui hoje, para governar 4 anos, para trabalhar 4 anos. Então, como é que pode nós que somos detentores do poder, votamos para 4 anos? Como é que os nossos representantes vão lá e falam, não, vamos fazer para 6 anos? Essa é uma ideia, numa ampla reforma política, numa ampla reforma eleitoral, aqui é mais política, a gente pode até unificar os mandatos, não tem problema nenhum, mas daqui para frente. O problema é que o pessoal queria prorrogar os mandatos atuais, de 2020, né, dezembro de 2020, até 2022. Dar 2 anos de graça, dar 2 anos de presente. Com todo respeito, eu acho que isso é você afrontar a Constituição, desrespeitar o eleitor. O eleitor votou para 4 anos. Então, termina o mandato, aí depois, não precisa coincidir em 2022, pode coincidir em 2026, 2030, sei lá o quê, né? As regras do jogo definidas, e não mudar a regra do jogo durante o jogo, que é o caso, durante o mandato, né? Então, essa é uma justificativa de natureza constitucional, de natureza filosófico-jurídica, vamos dizer assim. Agora, tem uma justificativa prática, e isso eu ouvi o pessoal da Justiça Eleitoral falar. Isso ia causar um problema grande para o eleitor. Às vezes o eleitor se atrapalha. Em 2018, a gente teve que votar em 2 senadores. E às vezes as pessoas se atrapalham. Tem que levar aquela colinha. A Justiça Eleitoral estimula, leva a sua colinha. Então, imagina se a gente acrescentar mais 2 votos, voto de prefeito e vereador na mesma eleição. Muita gente vai acabar misturando. E aí vai se perder, né? E aí acaba votando errado, em pessoas erradas, ou não conseguindo votar. Essa é a segunda justificativa. Terceira justificativa. Você tira a atenção da eleição municipal. Não dá para dizer que os municípios não são... a eleição nos municípios não é importante. Nós vivemos no município. A gente não mora em Brasília. A gente não mora na capital São Paulo, né? A gente não mora no estado. Eu moro no município. Então, o meu município tem que ter atenção. O meu município tem que ter os cuidados, os detalhes. Então, para isso, a gente tem que votar em bons vereadores, em bons prefeitos e vice-prefeitos. Se a gente juntar tudo, o pessoal vai querer saber do presidente ou do governador e vai esquecer prefeito e vereador. E não pode ser assim. A gente mora no município. Então, a eleição municipal ela é muito importante, sim, e tem que ser tratada com essa importância. Se misturar tudo, o pessoal vai querer saber do presidente, do governador e vai esquecer do prefeito. Então, são 3 motivos. Agora, motivos que eu vi e ouvi nesta discussão de agora, deste ano, que não significa que daqui 1 ano, daqui 2, daqui 5, os nossos representantes no Congresso não mudem essas regras. Tudo bem, mas muda dali para frente e não no meio do jogo. O doutor mencionou da eleição para senador, tinha gente até chegava a perguntar se poderia votar 2 vezes no mesmo senador, porque votar 2 vezes, então, realmente
a população acaba mesmo se confundindo. Votar em 5, 6, 7 candidatos na mesma eleição é bem complicado realmente. Doutor, tem uma pergunta aqui, acho que daria até para a gente já partir para o encerramento. Se no dia 15 de novembro o coronavírus ainda for uma ameaça, as eleições podem ser canceladas? E, nesse caso, os mandatos seriam estendidos? Então, vamos lá, boa pergunta essa. A única mudança que houve na votação do Senado, né? Primeiro votou no Senado, depois votou na Câmara, a única mudança que aconteceu na Câmara foi justamente esse ponto que você está tocando, Felipe, que foi: se em 15 de novembro, ou no segundo turno, né, 29, se tiver a pandemia muito grave em determinada região, ou no município só, ou em municípios vizinhos, a Justiça Eleitoral vai pedir para o Congresso, e antes a Justiça Eleitoral fazia sozinha isso, depois que mudou, agora tem que pedir, a Justiça Eleitoral vai pedir para o Congresso marcar uma nova data. Só que, isso tem muita gente confundindo, marcar uma nova data não é para todo mundo, não é para o Brasil inteiro, é naquele lugar onde a pandemia está regrediu ou está descontrolada. Então, vamos pegar a cidadezinha lá, para não ofender ninguém, Xiririca da Serra. Xiririca da Serra, a pandemia está ruim, não vai dar para votar, voltou para o lockdown, ninguém pode sair de casa. Então, a Justiça Eleitoral vai dizer: senhor Congresso, Davi Alcolumbre, né? Lá em Xirica da Serra não dá para fazer eleição, requeiro que o senhor marque nova data. E aí a emenda constitucional delimitou até quando tem que ser essa nova eleição, se acontecer. Até o dia 27 de dezembro deste ano de 2020. Então, respondendo o final da pergunta, não existe possibilidade de prorrogação de mandato dos mandatos atuais. Ainda que a pandemia esteja descontrolada numa cidade, em 2 cidades vizinhas, ou uma cidade no norte, uma cidade no sul, o Congresso vai marcar uma nova data de eleição, desde que seja até dia 27 de dezembro. Então, não tem a mínima possibilidade de prorrogação de mandato. Esqueço de desmutar o microfone. Doutor, acredito que a gente já parte aí 1h15 de live. Não esgota o tema, porque o tema nunca se esgota, né? Mas eu peço para o doutor deixar as considerações. A gente tem bastante, a página da nossa OAB de Caraguatatuba tem bastante audiência de estudantes, de colegas advogados, e o doutor, como é uma das referências aí na advocacia eleitoral, junto com a família e o escritório, né, principalmente, doutor, deixar algumas considerações aos estudantes, aos colegas que estão iniciando a carreira, como eu, e a gente aí poder ouvir os conselhos de quem realmente fez alguma coisa, né? Então, se o doutor puder dar umas palavrinhas nesse sentido, depois a gente encerra. Vamos lá, Felipe. Fez alguma coisa porque nasceu bem antes, né? Por isso que já teve muito tempo para fazer bastante coisa, né? Então, vamos lá, Felipe. Eu tenho terminado algumas falas minhas, algumas participações, sempre estimulando a participação. Nós, que somos operadores do direito, você lembrou, a página da OAB, somos todos colegas, todos advogados, então nós somos formadores de opinião. Nós temos que estimular a participação. Eu fico triste quando algum aluno meu fala: professor, eu vou votar? Nada, eu vou para a praia, vai estar sol, eu vou surfar, eu vou andar de bicicleta, eu vou sair com a namorada, eu vou fazer um cinema, numa circunstância normal, né? Eu fico triste. Eu falo: não, peraí, faz isso no fim de semana antes, faz isso no fim de semana depois, não no dia da eleição. No dia da eleição vai lá decidir, para depois você poder reclamar, poder cobrar. Então, eu acho que nós temos, e aí eu considero uma obrigação minha, quero estender para todos os colegas, né, uma obrigação nossa, de todos os advogados, formadores de opinião, estimular a participação. Eu não estou falando fazer a cabeça de ninguém para votar nesse ou naquele. Estou falando de estimular a participação. Participação nas decisões, participação na democracia. Eu acho que isso a gente tem a obrigação de estimular e ensinar para esse pessoal mais novo. Você falou em estudantes, né? Eu dou aula no Mackenzie há 20 e tantos anos, né? Eu sempre procuro fazer isso. Vota em alguém, quem quer que você acha que é o melhor, mas não deixe de votar, participe. Então, nesse ponto, eu acho que fica aqui a minha mensagem para conclamar os colegas a estimularem essa participação em todo mundo que a gente tem contato. O pessoal está desanimado, tem razão,
A pandemia matou muita gente, tem muita gente com problemas econômicos, se não perdeu o emprego, diminui a renda, tem família para sustentar, então o pessoal está triste, está preocupado e tem todos os motivos, todas as ações. Mas não podemos esquecer que a gente tem um compromisso com a eleição em novembro, e esse compromisso significa que a gente vai estar fazendo democracia. A democracia é importante até para poder resolver esses outros problemas, né? Poder resolver o problema da saúde, poder resolver o problema das mortes, poder resolver o problema econômico. Dentro da democracia, a gente pode tentar melhorar, fazer a nossa parte. Se cada um fizer a sua parte, eu acho que a gente tem mais chance de andar para frente, tem mais chance de crescer e usar os nossos conhecimentos para isso, não para fazer mal para os outros e não para prejudicar os outros, não é? Acho que é essa a mensagem, Felipe. Isso aí, doutor. Doutor, eu queria agradecer a todos os colaboradores da OAB São Paulo, da seccional, todas as colaboradoras da nossa subseção, agradecer a coordenadora, a doutora Letícia Braz, coordenadora da nossa Comissão de Direito Eleitoral, doutor Kleber, o doutor Paulo Afonso, que se desincompatibilizou para poder participar da comissão, mas está com a gente desde o ano passado. Agradecer o apoio total do nosso presidente Carlos Felipe Tobias, que por questões profissionais mandou uma mensagem aqui e não conseguiu participar, mas sou porta-voz dele do agradecimento e um grande abraço ao doutor. Agradecer o Departamento de Cultura da OAB São Paulo, que é coordenada pelo seu irmão, doutor Alexandre Rolo, e agradecer ao presidente da nossa seccional, doutor Caio, que encerrou nossa semana jurídica na quinta-feira. Em especial, agradecer novamente o doutor pela disponibilidade, pela participação. 8 horas da noite o doutor está aqui conversando com a gente. Isso não tem como mensurar a importância que é a sua presença aqui, doutor. Muito obrigado. Já fica um convite para uma próxima sequência de lives aí que nós pretendemos fazer mais próximo das eleições. O doutor com certeza integrará essa programação, e eu acho que não poderia ter sido uma escolha melhor do que o doutor para encerrar esse ciclo aí de 4 palestras com eleitoralistas que a nossa comissão promoveu. Doutor, muito obrigado, uma ótima noite, imensa gratidão. Eu agradeço mais uma vez, Felipe. No seu nome, eu peço para você agradecer todos os dirigentes aí da OAB e dos municípios vizinhos, né? O pessoal que participou, que teve paciência. Não somos só nós que estamos aqui 8 horas, o pessoal que está participando também está aí assistindo e mandando perguntas. Então, é isso que eu falo, é isso que me deixa contente. O pessoal está interessado para estar aqui, mandar perguntas e debater, é porque está interessado, é isso que a gente precisa. Aí sim, a gente precisa compartilhar e replicar esse sentimento, Felipe. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Só mandar mensagem e eu participo dentro da minha capacidade, a gente participa com o maior prazer. Muito obrigado, Felipe. Obrigado, doutor. Até uma próxima.